Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de biometria florestal, onde eu vou falar para vocês aí principalmente sobre o fator de forma. Então, contextualizar o que é fator de forma, que é um dos métodos indiretos para a obtenção do volume das árvores, e na sequência voltar naquela planilha lá da atividade prática de cálculo do volume com base no método de Smailha e calcular o fator de forma para cada uma daquelas árvores cubadas, bem como o fator de forma médio. Então, quem não viu a outra aula ainda, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, bem como nesse link lá vocês vão encontrar um outro link para baixar o banco de dados e desenvolver essa prática. Então, pessoal, até agora a gente basicamente viu em relação à quantificação do volume os métodos diretos, como cubagem rigorosa, xilômetro, e as informações obtidas por esses métodos diretos são fundamentais para gerar métodos indiretos para estimar o volume. A gente já viu bastante que os métodos indiretos têm uma aplicação muito mais ampla, contribui muito aí para a redução dos custos nos inventários florestais, já que a sua maioria, já que eles não são destrutivos e também não são destrutivos e aplicados aí a uma maior escala. Em relação aos métodos indiretos, temos vários, como equações volumétricas, funções de afilamento, tabelas de volume, podemos aplicar redes neurais, mas nesse vídeo aqui começarei falando sobre um dos mais simples, que é o fator de forma. Então, pessoal, o fator de forma basicamente expressa o volume do cilindro formado pelo DAP e altura da árvore, que é expresso por um sólido, que nesse caso que é formado, composto por madeira. Então vai ser esse percentual aí do cilindro ocupado pelo sólido, que no caso é madeira. No caso, o volume do cilindro ele pode ser obtido considerando o valor de π multiplicado por diâmetro ao quadrado. Nesse caso, diâmetro, utilizamos o DAP, dividido por 4, se DAP o diâmetro em metros, multiplicado pela altura desse objeto, que nesse caso aqui seria pela altura da árvore. Então, esse seria o volume do cilindro. Então, todas as medidas em metros, dividido por 4. Se o DAP estiver em centímetros, dividimos por 40.000, já para chegar a encontrar essa área seccional em metros quadrados. Então, pessoal, temos aqui o volume do cilindro. Sabemos que todas as árvores têm esse afilamento. Então, a gente obtém medida de seu diâmetro e da sua altura total. Só que esse cilindro teórico formado aqui, ele não é todo ocupado por madeira, então tem esse afilamento. Então, o fator de forma determina esse afilamento, fala para a gente qual a fração, qual a porcentagem desse cilindro aqui que é representado por madeira. Então, tendo essas informações, o fator de forma ele é calculado considerando o volume real dividido pelo volume do cilindro. Então, é o que expressa para a gente essa fração aí ocupada pelo volume sólido. No caso do volume real, aqui a gente pode considerar o volume obtido pelo xilômetro, volume obtido pela cubagem rigorosa, volume obtido e considerando o
do peso da madeira. Então, é um volume obtido por algum método destrutivo, algum método direto que consideramos como volume real. E essa divisão pelo volume do cilindro, ela vai retornar para a gente aí um valor menor do que 1. No caso de florestas plantadas, há uma tendência aí de variar em torno de 0,5, que a gente obtém com base no diâmetro e na altura total. Então, de 0,45 a 0,55 é um intervalo frequente. Não quer dizer que não apareça valores fora desses intervalos. No caso de florestas nativas, normalmente temos uma pequena diferença aí na obtenção desse fator de forma. Normalmente ele é calculado com base na altura comercial, que seria aquela altura ali formada aí antes do engalhamento e formação das copas. Então, nas florestas plantadas é mais comum medir a altura total, então calculamos o fator de forma com base na altura total. No caso das florestas nativas, é mais comum, devido à dificuldade muitas vezes de visualização da altura total da árvore, utilizar então a altura comercial. Então, a gente pode calcular esse fator de forma com base tanto no altura total quanto comercial. Porém, a gente tem que ter o cuidado aí na hora de gerar uma estimativa utilizando esse fator de forma, devemos sempre utilizar a altura correspondente àquela que gerou o fator de forma. Calculei com base na altura total, então tenho que usar esse fator de forma considerando aí sempre a altura total da árvore. Além disso também, pessoal, devemos verificar se é com ou sem casca. Então, por exemplo, se a gente considera um volume sólido aqui, incluindo a casca, é diferente do volume sem a casca. Então, o fator de forma ele deve ser especificado aí se é para o volume com casca ou sem casca. Tendo o fator de forma calculado, tendo um fator de forma médio, aí a gente aplica as demais árvores aí de um povoamento para estimar o volume de forma indireta, considerando essa expressão aqui, que é o π vezes DAP ao quadrado, dividido por 4, isso com os dados de DAP em centímetros, ou dividido por 40.000, com os dados, dividido por 4, com os dados de DAP em metros, e dividido por 40.000, se os dados de DAP estiverem em centímetros. Então, com essa expressão aqui, esse termo aqui, nós encontramos a área seccional. Área seccional vezes a altura, encontramos o volume do cilindro. Multiplicando o volume do cilindro pelo fator de forma, encontramos esse volume sólido, esse volume estimado. Então, para vocês treinarem um pouquinho, eu vou citar um exemplo aqui. Então, vamos considerar que uma árvore foi cubada rigorosamente, aí, considerando o método de Smaila, e chegamos que o volume dessa árvore é igual a 0,6687 metros cúbicos. Então, sabendo que essa árvore tem um DAP de 27,2 e altura total de igual a 30 metros, qual é o fator de forma para essa árvore? Então, aqui a gente vai considerar um fator de forma para o volume total com casca, já que eu não fiz nenhuma especificação. Então, qual seria esse valor? Sugestão: pause o vídeo, busque encontrar a resposta. Então, a nossa resposta aqui no caso será igual a 0,3836. Então, o primeiro passo para obter esse fator de forma é o quê?
calcular o volume do cilindro. Como que calculamos o volume do cilindro? Igual a valor de π multiplicado por valor de DAP ao quadrado, está em centímetro, então dividido por 40.000, multiplicado pelo valor da altura total dessa árvore. Então encontramos o valor do cilindro. Dividido, então, encontramos o valor do cilindro. Dividindo o volume real 0,6687 pelo volume do cilindro, encontramos o fator de forma, beleza? Então, para finalizar, vou aqui agora na Então, pessoal, para finalizar, vou voltar aqui agora naquela atividade prática que desenvolvemos com base nos dados de campo da cubagem rigorosa. Então, como eu falei no vídeo, vou deixar a descrição do vídeo aqui no BF, numeração BF24, se eu não me engano, onde desenvolvemos os cálculos aqui para obtenção do volume total e comercial do fuste com e sem casca. Lá na descrição do vídeo vocês conseguem fazer download aqui também desse banco de dados. Desenvolvendo toda a prática que está descrita lá, quer dizer, desenvolvida no vídeo anterior, vocês vão chegar aqui a essa situação aqui de... Deixa eu só apagar aqui que eu tinha. Vocês vão chegar a essa situação aqui, o quê? Para cada árvore cubada, nós vamos ter um volume comercial com casca, volume total com casca. Volume comercial sem casca. Então, aqui esse comercial até o diâmetro comercial mínimo de 5 centímetros, que é o que nós desenvolvemos aqui, que eu já expliquei na prática anterior, esse diâmetro comercial mínimo de 5 centímetros. Então, comercial e total com e sem casca. Para cada árvore dessa, pessoal, precisamos obter os seus valores de DAP e os seus valores de altura. No caso, estamos trabalhando aqui com um plantio de eucalipto. Até uma situação bem atípica, era um plantio de 13 anos de idade que ficou abandonado sem corte, ele estava lá estocado. Então, plantio bem diferente aí da realidade que normalmente corta em torno dos 7 anos. Então, temos os volumes e temos o fator de forma, e temos as suas medidas de DAP e altura. Para calcular o fator de forma, vamos precisar vamos ver que o fator de forma ele é igual a quem? Volume real dividido por volume do cilindro. No caso, o volume real, nós já temos esses volumes aqui que foram obtidos com base na cubagem rigorosa. E o volume do cilindro, nós vamos obter considerando os valores de diâmetro, DAP e altura dessa árvore. DAP em centímetros e altura total em metros. Por que eu vou considerar o DAP com casca? O DAP com casca. Porque na condição de campo é muito mais prático a gente ir lá com a suta e com a fita métrica e
obter essa medida com casca do que sem casca. Em relação à altura total, por que eu considero a altura total, não a altura comercial? Estamos falando de um plantio comercial. Normalmente se obtém, é muito mais prático obter a sua altura total do que a sua altura comercial. Mas lembrando aqui, se fosse uma situação que tivesse a altura total comercial, poderia ser calculado o fator de forma também com base na altura comercial. Só que a altura total tem uma praticidade muito maior para ser obtida no campo. Então, pessoal, primeiro vamos calcular o volume do cilindro. Esse volume do cilindro vai ser em metros cúbicos. Quem é volume do cilindro? Então, primeiro teremos que obter a área seccional. Quem é a área seccional? Voltando lá no início da disciplina, igual a π vezes DAP ao quadrado, dividido por 40 mil. Feito isso, teremos área seccional. Multiplicando a área seccional pela altura total da árvore, temos volume do cilindro. Então, esse é o volume do cilindro para essa árvore. Clique duplo. Então, independente se eu tenho 10 árvores, 12, 50 ou 100, sei lá, montei a fórmula na primeira célula, clique duplo, já temos todas calculadas. E agora, para calcular o fator de forma. Então, vamos colocar aqui um fator de forma, para o volume comercial com casca. Um fator de forma para o volume comercial com casca. Aqui um fator de forma para o volume total com casca. E calcular também um fator de forma para o volume comercial sem casca. E para o volume total sem casca também. Então, ele é adimensional, não temos unidades. Então, quem é o fator de forma? Quem é o fator de forma aqui dessa primeira árvore? Vai ser igual a quem? O seu volume real comercial com casca. Então, comercial com casca dividido pelo volume do cilindro. E deu igual a 0,38. Mesmo exemplo que eu deixei para vocês lá na apresentação do slide. Clique duplo, todos calculados. Quero fazer esse próximo aqui, agora volume total com casca. Eu posso arrastar aqui, o que vai acontecer quando eu arrastei aqui? Esse não ficou no local correto, eu volto para cá, esse teria que puxar mais um. Então, tá feito aqui também. Então, o fator de forma para o volume total, ele é ligeiramente maior do que para o volume comercial. E faz sentido. Por quê? O volume total é maior do que o volume comercial. Então, dentro daquele cilindro obtido a partir do DAP e da altura, o volume total representa uma fração sólida maior do que o comercial. Então, esperamos que esse volume total seja maior. Caso não tenha sido, veja aí que tem alguma coisa errada. Outra sugestão aqui, pessoal, quando eu quero só praticidade, algumas dicas aí para vocês no Excel.
quando eu montei a fórmula nesse primeiro aqui, eu poderia, esse volume do cilindro, ele vai ser sempre o mesmo, então poderia dar aqui um F4, que vai aparecer aqui o cifrão, antes da letra e antes do número, ou seja, eu travei, na verdade não vai ser antes da letra e antes do número, porque estaria travando aqui, ó. Então, calculei para cá, continuou fixo aqui. Então, na verdade, eu quero esse aqui. Mas se eu arrastei para cá, o que acontece? Ó, esse valor aqui está fixo e não ficou, e não era para ser, era para ter deslocado aqui. Então, eu quero fixar aqui apenas a coluna e o número não. Então, eu apago esse cifrão que tem antes do número. Ou então aqui era só apertando F4 até que desaparecesse o cifrão antes do número. Então, montada a fórmula aqui, a referência aqui certinha. Agora eu quero fator de forma para o volume comercial sem casca. Então, o volume do cilindro é esse. Volume comercial sem casca já ficou referenciado certinho aqui, ok? Clique duplo. Deslocou corretamente, então fixei. Se vocês não têm familiaridade em fixar essas células, depois que arrastar, sempre confere se deslocou conforme é esperado. E para o volume total, eu vou buscar esse valor aqui de volume total sem casca. Então, mais uma vez, volume total, fator de forma para o volume total, ligeiramente maior do que para o volume comercial. Se a gente olhar os valores sem casca em relação aos com cascas, estes devem ser menores, é claro. Por quê? Retiramos a casca. Então, pessoal, esses são os cálculos aí dos fatores de forma. Eu quero calcular um fator de forma médio. Então, tenho os dados da cubagem e quero calcular um fator de forma médio. Eu tenho a cubagem dessas 13, na verdade, 12 árvores aqui, porque essa outra aqui ela foi apenas um exemplo, ela não é um dado real. Eu vou até excluir ela aqui para deixar o fator de forma apenas com base nesses dados reais. Então, a média do fator de forma médio, esse fator de forma médio seria igual a média desse fator de forma aqui. Então, estes seriam os fatores de forma médio para calcular o volume nesse plantio específico. Então, volume comercial com casca, eu multiplico por 0,4898. Total com casca, 0,4119. E assim por diante. Aqui, pessoal, não é tão comum, mas a gente poderia ter um fator de forma, por exemplo, até para estimar diretamente o volume com casca. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o volume de casca, eu poderia calcular aqui o volume de casca. Vou fazer isso aqui com base no volume total só para exemplificar para vocês. Quem é o volume de casca com base no volume total? É igual a quem? O volume total com casca menos o volume
menos o volume total sem total com casca menos volume total sem casca. Eu encontrei aqui o volume de casca. Se eu pego, vamos calcular um fator aqui para a gente calcular qual é esse percentual de calcular essa porcentagem de casca aí no fuste. Então, colocar um fator de forma aqui para casca é igual a 0,6 dividido pelo volume do cilindro. Feito isso, volume do cilindro. Feito isso aqui, eu encontro desculpe aí. Eu encontrei aqui esse volume do cilindro. Então, ou esse fator aqui, essa quantidade de casca dentro nessas árvores aqui no caso. Calculando a média aqui, deu no caso 0,487. Então, nessa cubagem rigorosa que a gente fez aqui, nessas 12 árvores que eu peguei no banco de dados aqui para a gente desenvolver a prática, praticamente 5% do... Não é 5%, não. Deixa eu ver aqui certinho. Desculpe aí, pessoal, é que a garganta comanda, né? Então eu tenho aqui o volume de casca dividir, eu tenho um fator de forma aqui. Então, do volume que eu tenho, esse aqui 5% é um volume de casca. Então, praticamente aqui 5% do volume que a gente calculou nesse banco de dados representa esse volume de casca. Então, pessoal, é basicamente isso em relação ao fator de forma. Para entender, compreender como chegar a esses valores aqui, primeiro é importante que tenha desenvolvido a prática anterior. Aqui temos os fatores de forma. Aqui nós temos os fatores de forma médio. Temos os fatores de forma médio. Igual eu falei, plantios florestais de eucaliptos, uma média aí por volta de 0,5. Só que a gente sabe o que? Que a gente não podemos vou até anotar aqui, ó, não podemos generalizar isso. Por quê, pessoal? Porque não podemos generalizar. Porque a forma do fuste ela é influenciada por diversos fatores. Espécie, clone, espaçamento, capacidade local, condições climáticas, tratos culturais, entre outros. Então, em cada árvore, o volume sólido vai ser diferente, vai ter uma proporção diferente em relação ao volume do cilindro. Então temos que ter cuidado aí para não sair utilizando fatores de forma médio. Então devemos, sempre que possível, ou seja, pegar qualquer fator, sempre que possível, desenvolver o fator de forma médio para a situação que queremos trabalhar. Então, estou trabalhando determinado clone, determinado espaçamento. É ideal que tenha um determinado fator de forma média seja calculado para aquela situação em particular, já que a forma do fuste ela é diferenciada. Outra coisa, muitas vezes é comum até, já que o tamanho das árvores também influencia nessa forma da árvore, se você trabalha com um banco de dados maior,
pode calcular esses fatores de forma média por classes diamétrica. Então, árvores maiores normalmente têm um fator de forma diferente daquelas árvores menores. Então, essa era a principal abordagem em relação ao fator de forma. Espero que tenha gostado. Caso tenha, deixe seu like aí no vídeo. Qualquer dúvida também é só entrar em contato. Então é isso, pessoal, e até a próxima aula.